Bom dia. Na aula de hoje nós vamos falar um pouquinho mais sobre técnicas de pintura. Então, gente, a pintura ela é uma técnica que vai utilizar diversos pigmentos, que são tintas, né, de forma líquida, com a intenção de colorir uma superfície. Vai atribuir tons e texturas, e a superfície pode ser uma tela, um papel, uma parede, e pode ter desenho ou ser de forma abstrata. Então, aqui eu tenho 3 conceitos do que é pintura, certo? Todos envolvem cores, tinta e textura. Então, aqui tem alguns gêneros de pintura. A gente vai ter pinturas de gênero, onde vai expressar coisas do dia a dia, do cotidiano, da vida das pessoas. Nós vamos ter pinturas de paisagens, que vão expressar paisagens da natureza, flores. Nós vamos ter natureza morta, que a natureza morta ela foi um gênero de pintura da Idade Média, onde as pessoas pintavam frutas, verduras, algo que fosse natural, de uma maneira que quisesse imortalizar aquela pintura. Então, pintava as frutas de maneira bem real, bem idêntica ao natural. E também tem o retrato, que a gente já estudou na aula anterior, e o autorretrato, que é quando o artista desenha a si mesmo. Eu também vou ter uma pintura histórica, que vai retratar um lado histórico do passado. Vou ter uma pintura abstrata, que eu não vou conseguir decifrar o que essa pintura está querendo passar, né? Cada um vai ter sua interpretação sobre esse tipo de pintura. Aqui também é um modelo abstrato, né? Um abstrato mais moderno, mais contemporâneo. Está bem parecido com o movimento surrealista. E agora nós vamos começar a falar sobre como esse tipo de pinturas são feitas, né? Na nossa apostila fala muito sobre tinta acrílica e tinta à base de água. Então, hoje nós vamos aprender um pouquinho sobre isso e como isso cria várias texturas. Então, para que eu possa fazer uma pintura, eu vou ter que utilizar alguns materiais, certo? O primeiro vai ser tintas. Geralmente, os artistas usam tinta acrílica. A gente vai entender que esse tipo de tinta, ele dá um brilho especial à tela e ele também tem uma durabilidade maior. Então, existe tinta acrílica de diversos formatos. Eu posso ter ela como uma pasta, né? Como se fosse uma cera, que vai me dar uma textura, aquela textura de quadro que parece que você colocou uma massinha ali em cima daquele quadro. Você nota o alto relevo. Eu vou ter também a tinta acrílica em um frasco maior, onde ela vai ser mais condensada. E aqui nesses frascozinhos menores, ela vai ser um pouco mais líquida, onde o artista vai poder explorar melhor esse tipo de tinta. Então, a tinta sintética solúvel em água, ela pode ser usada em camadas espessas e finas e permite realizar técnicas de pintura de óleo e de aquarela. A técnica de pintura de aquarela é aquela técnica onde o artista coloca as cores em uma aquarela, que é um equipamento que mais na frente nós vamos ver como ele é, e vai misturando as cores primárias para tornar cores secundárias e terciárias. Na nossa aula de cores nós vamos aprender um pouquinho mais sobre isso. Então, essas tintas elas secam rápido e elas podem fazer trabalhos em camadas. E possui um odor menos intenso, ou seja, ela não vai deixar o nariz do artista irritado, o odor dela não é muito forte. Não causa muito danos à saúde, porque ela é atóxica, então não tem toxicidade para o ser humano. E não possui metais pesados, como cobalto e chumbo. Então, gente, quando a gente está exposto a metais pesados, o nosso corpo pode sofrer uma série de reações. Então, tudo que não nos expõe a esse metal é bom, porque se ele é tóxico para o nosso corpo, ele não vai dar danos para o nosso corpo. Então, aqui é um exemplo, tá, de pintura feita com tinta acrílica, onde o artista ele usou a mesma cor, só que ele usou tons diferentes, tá? E agora a gente vai falar um pouquinho sobre a tinta a óleo. A tinta a óleo é uma tinta de secagem lenta, não vai ser uma secagem muito rápida como a tinta acrílica, e ela consiste em uma mistura de partículas de pigmentos e uma suspensão de óleo secante. É mais comum o óleo de linhaça. O óleo de linhaça é um óleo feito à base de uma semente, tá, gente? A viscosidade da tinta pode ser alterada pela adição de solvente, como a terebintina.
o éter de petróleo. Então, essa tinta a óleo, ela é uma tinta mais viscosa. Isso quer dizer que ela é pegajosa, ela é gosmenta, assim, quando você toca nos dedos. Então, o artista ele pode usar alguns solventes para que essa tinta fique um pouco mais fina, se ele não quiser usar uma textura muito grossa. Algum desses solventes tem a terebina, o éter de petróleo, certo? E entre outros solventes que ele pode usar. E também pode ser adicionado verniz para aumentar o brilho dessa tinta e deixar a tinta com bastante brilho. As tintas de óleo elas foram usadas na Europa desde o século XII. Era uma decoração simples que eles faziam. Geralmente a pintura, antigamente, ela era usada para adornar tanto os templos religiosos como os palácios, né? Então, aí eles já usavam a tinta a óleo. Aqui nós vamos falar um pouquinho sobre a aquarela. A aquarela ela é uma técnica de pintura onde o artista vai poder misturar os pigmentos dele. Então, a técnica de pintura, qual os pigmentos se encontram suspensos ou dissolvidos em água, e um suporte utilizado na aquarela. São variados, embora o mais comum seja o papel de elevada gramatura. Então, o artista vai usar a aquarela que ele achar melhor, de diversos materiais. E lá ele vai poder misturar as cores já vão estar dissolvidas, né, na espessura que ele quiser. Porque se o artista quiser fazer uma obra com textura, é óbvio que a tinta dele vai estar mais grossa, mais espessa. E se ele quiser fazer uma tela que não dê nenhum tipo de textura, a tinta dele vai ter que estar um pouquinho mais líquida, né, dissolvida em solvente ou em água. Então, aqui é um exemplo de uma tinta feita em aquarela, onde o artista pegou, né, a mesma cor, um exemplo vermelho com um branco, misturou na aquarela e foi formando diversos tons. Eu tenho desde o tom do vermelho mais forte até um tom do vermelho bem fraquinho que se assemelha ao rosa. Então, aqui ele pôde usar poucas cores e fazer com que a tela tivesse vários tons de cores diferentes. Eu também voltei à técnica mista. Essa técnica consiste na mistura de materiais, né? Eu posso misturar tinta com óleo, tinta e tinta acrílica, tinta com óleo com tinta à base de água. Então, eu vou fazer uma pintura mista, onde eu vou misturar diversos materiais, né? Se eu quiser, por exemplo, em uma parte da minha tela, dar uma sensação de alto relevo, eu vou optar por uma tinta a óleo. E se eu quiser que ela fique uma pintura mais natural em outra parte da minha tela, aí eu já vou optar por uma tinta acrílica. Então, a pintura mista é isso. É quando eu misturo diferentes materiais para criar uma tela. Além das tintas, que é muito importante para a pintura, nós também vamos ter pincéis. Cada pincel vai ter sua finalidade na tela, certo? Então, existem vários tipos de pincéis. A gente pensa que o artista pinta só com um, mas não. Ele vai pintar desde pincéis mais grossos e pincéis bem finos, onde ele vai deixar os detalhes melhores, né? Esse equipamento aqui, que é como se fosse um garfo, ele vai poder fazer texturas de listras. Aqui também é como se fosse uma espátula, esse equipamento, onde ele pode pincelar a tinta dele em diversas conformações para poder criar alto relevo. Esse pincel é um pincel de esfumado, para poder fazer com que ela deixe uma sensação de esfumado. E por aí vai ter diversos materiais que ele pode usar esses pincéis. E aqui, como eles são, para que eles são usados? Então, tem diversos. Tem desde o pincelzinho mais fino até o pincelzinho que a gente já sabia que o artista usava. E eles podem usar pincéis com pelos naturais e pincéis com cerdas sintéticas. As meninas já devem conhecer um pouco sobre isso, né? Porque quem usa maquiagem sabe que as cerdas sintéticas elas têm um aspecto mais duro. Elas dão uma sensação mais dura na pele, enquanto os pelos, né, de animais eles são mais macios. Então, vai fazer com que o artista possa fazer um esfumado melhor, mais bem acabado e que cause mais naturalidade. Então, os pelos eles podem ser naturais, como pelo macios, geralmente eles usam cerda de animal, como porco ou até cavalo, né? E os pelos naturais mais utilizados e são mais caros os pincéis, assim como também para maquiagem, né? Os pelos de naturais sintéticos, eles são feitos de nylon. E os cabos dos pincéis geralmente são feitos de material, que é o material mais barato. Então, quando o artista ele vai usar esse pincel, ele tem que ter uma série de cuidados depois de lavado, né? O pincel ele sempre tem que secar nessa posição aqui,
Por quê? Porque se eu coloco ele para secar de cabeça assim para cima, a madeira dele vai apodrecer. Pode ser que a água escorra. Então, sempre eu tenho que colocar a madeira na parte superior e as cerdas embaixo. Ou então ele deitado assim, para que a água não venha reter para a madeira. Os cabos são curtos ou grossos, depende da técnica que o artista vai usar. Geralmente eles gostam de cabo longo, até para a mão ficar longe da estátua, né? Da estátua não, desculpe, da pintura. E eles podem fazer o acabamento com esses pincéis para dar mais naturalidade. Aqui é um exemplo de paleta, que eles fazem aquarela, geralmente nessa paleta aqui, onde eles colocam cores na tonalidade que eles quiserem. E aqui no meio eles também colocam cor e aqui eles vão misturando as cores para formar uma aquarela, certo? Então eles usam aqui a paleta sintética para poder fazer a pintura de aquarela, onde eles vão misturar a tonalidade. E aqui é um exemplo de paleta de Van Gogh. Nós vamos aprender um pouquinho sobre isso na próxima aula, que nós vamos falar sobre cores. É um tipo de paleta onde ele usa somente uma cor e vai misturando, criando várias tonalidades, do mais escuro até o mais claro. Aqui é outro exemplo de como eles usavam na antiguidade para poder fazer suas pinturas, né? Hoje em dia está tudo mais moderno, mas antes eles usavam esses mesmos equipamentos de madeira, porque era o que era acessível para eles na época. E hoje em dia a pintura ela já está mais moderna. Você vai poder usar diversos materiais que não sejam aqueles materiais que eu falei, né? Um exemplo aqui dessa foto é que a pessoa colocou uma tinta em uma forminha de gelo e está usando palito de picolé para poder fazer a obra de arte dela. Então, os materiais, hoje em dia, como tudo está mais contemporâneo, mais moderno, novo, você pode usar diversos materiais. Você também vai usar para pintura solventes, como eu já disse, né, quando a tinta for muito grossa, e verniz para dar mais brilho, dar aquela sensação de brilho na tela. Então, aqui alguns exemplos desses solventes e desses vernizes que são usados nas telas também. Aqui também é mais, o thinner também é usado, né? Que o thinner ele é um solvente também, até para quando o artista fica com excesso de tinta na mão. Essa goma laca também ela é usada para dar efeito na tela. Ali tem o secante, que já está dizendo, né, para ajudar a tela a secar mais rápido. E essa goma laca é para dar aquele efeito de alto relevo, de relevo na tela. Aqui também a gente vai ter verniz, que vai ser spray, a gente vai poder aplicar. Fosco, se eu quiser uma tela fosca, e brilhante, se eu quiser dar o aspecto de brilho na tela. E, para nossa segurança, nós vamos ter que usar alguns EPIs. Como a gente sabe, nem toda tinta ela vai ser atóxica. Pode ser que eu tenha uma tinta que vai ter algum pigmento tóxico. Então, eu preciso proteger, né? Principalmente usando máscara, para você não respirar aquele odor forte, porque causa mal-estar. E também pode causar problemas de saúde ao artista. E também, se ele for usar, por exemplo, um material como madeira, e se ele estiver fazendo lixamento, pode ser que aquelas partículas de poeira incomodem e causem problema à saúde. O thinner, por exemplo, que é um material com um odor muito forte, e algumas tintas esmaltadas, elas podem ser tóxicas para o corpo. Então, é importante que o artista se previna. E agora a gente vai ver algumas telas desses aspectos de pintura e como também esses materiais ajudam. Suporte para pintura, que vai ser aquele cavalete e a telazinha em si. Outros materiais que vão ser essas espátulas e os rolos. Aqui é um exemplo da espátula, ó. Cria uma textura, um alto relevo na tela. Esses bastões são bastões de tinta, como se fosse giz de cera. Aí eu posso usar esse bastão para colorir a minha tela, fazer um efeito nela. É uma tinta acrílica, viu, gente? Aí ela também é como se fosse um giz de cera. E hoje a gente vai finalizar a nossa aula sobre tintas. Espero que vocês tenham gostado, que vocês tenham aprendido um pouquinho mais sobre as técnicas de pintura. Muito obrigado por assistir essa aula e até a próxima aula.